Ah, pessoal, a partir de agora a gente está gravando, tá bom? Pessoal, vou relembrar um pouquinho que eu falei na aula passada, tá bom? Vamos lá? Eu falei para vocês sobre múltiplos. O que eram os múltiplos? Tá? Os múltiplos eram as respostas da tabuada. Lembrando que sempre vai começar pelo zero, porque qualquer número vezes zero vai ser sempre zero, né? Então, coloquei um exemplo aqui, né, para vocês, ó. Múltiplos, nós vamos indicar com a letra M e dentro do parênteses o número que eu quero os múltiplos dele. Então, quem são os múltiplos do 4? São as respostas da tabuada do 4. Então, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2, 8. Depois vem o 12, o 16 e assim por diante. Professor, são infinitos, preciso colocar 20, 30? Não, colocou 5, eu já sei que você sabe o que é múltiplo, correto? Então, vou dar um minutinho para vocês fazerem os múltiplos do 10 para mim. Um minuto não, 10 segundos, porque o múltiplo do 10 é muito fácil. Lembrando que tem que começar do zero. Escreve no chat aí para a gente ver. Quem que vai acertar? Pelo menos 5, Gustavo. Escrever igual eu escrevi aqui, ó. Pelo menos 5 números, 5 múltiplos. Escreve 5 múltiplos do número 10 aí. Isso, Danilo. Muito bom. 0, 10, 20, 30, 40, 50, vírgula, 3 pontinhos. Reticências, porque é infinito, pessoal. Muito bom. Acho que vocês já pegaram o jeito da coisa. Tá? Então seria o 0, o 10, o 20, o 30, o 40 e assim por diante, né? Ó, reticências, ok? Tranquilo? Lembraram que são múltiplos? O que mais nos importa aqui nesse momento são os divisores, que vocês têm mais dificuldade, tá bom? Divisores são os números que dividem aquele número que está dentro do parênteses. Lembrando que os divisores agora sempre vai começar pelo número 1, tá? Por quê? Porque qualquer número é divisível por 1. Então tem que pensar assim, ó. Quem divide o número 6? Eu tenho o número 1, o número 2, o número 3 e o próprio número 6. Aí na aula passada eu falei um macete para vocês, né? Ó, chegou na metade do número, o próximo é ele mesmo, ó. Tá bom? Então, ó, quem divide o número 6? O 1 divide, o 2 divide, o 3 divide e o 6 divide. Eu vou dar um tempinho para vocês descobrirem quem divide o número 10. Quem divide o número 10? Escrevam aí no chat para eu ver. Quais são os divisores do número 10? Oh, muito bom, Guilherme. Você lembrou da aula passada, hein? Danilo, tá faltando o próprio 10. Sempre tem que... Começa no 1 e acaba no próprio número, gente. Isso, oh meu Deus. Pietro errou aí, Pietro. O 3 e o 4 não divide o 10, Pietro. Tem que ser exato, né? Divisão exata, resto zero. Não pode ser divisão com vírgula. Na Ruana também, ó, errou, o 3 não divide, é o 1, o 2, o 5 e o 10. Tá? Tranquilo, pessoal? Então vou escrever, ó. Quem divide o 10? O 1, o 2, o 5. Opa, chegou na metade, então é o próprio 10. Tá? Divisores do 5. Quem são os divisores do 5? Escreve aí para mim. Quais são os divisores do 5? Opa, já tem resposta. Muito bom, Luana. 1 e 5. Isso, Guilherme. Beleza. É onde eu queria chegar, né? Então, pessoal, quando nós estamos trabalhando com os divisores, tá, pessoal? Nós classificamos esses números, tá? Todo número que tem mais de 2 divisores, que nem no caso do 6 e do 10, eles são chamados de números, tá? Números compostos.
compostos, tá? E aqueles números, que é onde eu quero chegar, tá? Que é o final da aula passada, tá bom? Que só tem 2 divisores, ele é chamado de número primo. Número primo. Então, para ser um número primo, ele só pode ter 2 divisores. Ele mesmo e o número 1, correto? É onde eu queria chegar. E aí, o finalzinho da aula passada, eu coloquei 10 números primos para vocês. Vamos ver se alguém lembra aí os 10 primeiros números primos. Escreve para mim aí. Os números primos que eu coloquei na aula passada. Alguém lembra aí dos números primos? O 1 não é número primo, hein, gente? O 1 só é divisível por ele mesmo. Então, ele já sai fora de número primo. Primeiro número primo é o 2, e é o único número primo par. Depois o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23 e o 29. Esses são os 10 primeiros números primos. Eu vou cobrar em prova, vou cobrar em atividade. Tá? Assim que a gente terminar essa aula aí, até amanhã eu já vou estar postando uma atividade para vocês. Tá bom? O que acontece? Por que eu tenho que saber isso? Porque para aprender a fazer o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, e o MDC, que é o máximo divisor comum, nós só podemos usar números primos, não podemos usar números compostos, senão a conta dá errada, correto? Então, eu vou agora passar a nossa aula, a última aula acabou aqui. Então agora eu vou, a partir daqui é aula nova. Então, como vai estar gravado, vocês podem copiar depois. Mas eu vou começar a explicar o MMC, tudo bem? Então, vou apagar aí, depois eu vou escrever novamente para a gente aprender o exemplo. Nesse primeiro momento, pessoal, eu quero que vocês aprendam a regra prática para calcular o MMC, tá? Posteriormente, quando nós entrarmos nas operações com frações, aí eu vou explicar bonitinho para que serve realmente, tá? Ele serve para resolver adição e subtração com frações com denominadores diferentes. Só que como a gente vai estar passeando aí dentro das frações nas próximas aulas, o objetivo dessa aula é vocês aprenderem, tá? A regra prática para o cálculo do MMC, tá bom? Então é assim, o exemplo que eu vou dar é sempre igual, você vai fazer no caderno, tá? Da mesma forma que eu vou estar fazendo na lousa, o que vai mudar são os números, tá bom? A regrinha é sempre a mesma, tudo bem? Então, primeiro, nós só podemos usar números primos. Então, eu já vou colocar os números primos aqui, ó, para a gente não esquecer dele, ó. Ó. Números primos. Vou colocar aí o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, 23 e o 29. Tá? Então, no ano aí você consegue chegar facinho, facinho com esses 10 primeiros números primos. Eles são infinitos, tá? Você aí depois do ensino médio tem que saber mais uns 10, 20, 30 aí, né? Depende de onde você quer chegar, correto? Então vamos lá, exemplo. MMC, tá? Do 10 e do 6.
Tá? Eu quero calcular o mínimo múltiplo comum do 10 e do 6. Tá bom? Professor, é só com 2 números? Não, pessoal. 2 números é o mínimo. Tá? Pode ser com 3, com 4, com 5. Tá? E depende do tamanho da conta que você vai estar resolvendo. Ok? Mas para começar agora, sexto ano, vamos começar com 2, tá? Para vocês não se assustarem. Então, ó, sempre, tá? Você vai separar o número por vírgulas e passar um traço aqui, ó, tá? Aí você tem que perguntar, o número 10 ou o número 6, dá para dividir pelo primeiro número primo, que é o 2? Dá para dividir por 2, o 10 ou o 6? Dá. Os dois números. Então, eu vou colocar o 2 aqui na frente e vou dividir. Ó, 10 dividido por 2 dá 5. O 6 também dá. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. Agora eu estou com o 5 e com o 3. Então, vou lá. O 5 ou o 3 dá para dividir por 2? Não, não dá. Aí eu passo para o 3. Dá para dividir por 3? Opa, o 3 dá. Então eu vou dividir por 3. Coloco o 3 aqui. O 5 não dá para dividir, eu abaixo. E eu divido o 3. 3 dividido por 3 dá 1. Correto? Sobrou o 5. Quando chegar no 1 em 1, acaba. Então, 5 dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 5? Dá. Então, coloquei aqui, ó, 5 dividido por 5 vai dar 1. E o 1 já acabou. Chegou no 1 e 1, acaba a conta. Você vai pegar e vai multiplicar todos os números que apareceram lá do outro lado da coluna. Tá? Então, você vai fazer 2 vezes o 3, 6. 6 vezes o 5, 30. Então, o MMC do 10 e do 6 é 30. Correto? Tranquilo? Querem que façam mais um? Quem cala, consente. Então, vou fazer outro. Vou fazer agora, ó, mais outro exemplo para vocês verem como que é novamente. Ó. Vou fazer agora do 4 e do 8. Tá? Então, vou lá. Ó. 4,8, passei o traço. Vou lá, ó. O 4 ou o 8, dá para dividir por 2? Dá, são números pares. Eu coloco o 2 aqui. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Dá por 2 ainda, ó. Dá por 2. O 1 acabou. 2 dividido por 2, 1. Agora eu vou multiplicar. Vezes, né? Multiplicação. Então, vou lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes o 2, 8. Tranquilinho, pessoal? Vamos tentar fazer um aí, vocês? Eu vou pedir agora para que vocês façam do... para dar um pouco de trabalho para vocês. Ó, vou colocar aqui no cantinho, para ficar esses daí de exemplo. Ó. Letra C. Quero que vocês façam o MMC, faz no caderno, aí chegou na resposta final, vocês mandam a resposta para mim, para eu ver se tá certo. Quero o MMC do 4 agora e do 10. Tentem fazer o MMC do 4 e do 10, para eu ver se vocês entenderam isso. Façam no caderno bonitinho, que nem eu fiz aí, para que vocês já vá treinando e conseguindo fazer certinho. Vou dar 4 minutinhos.
esse relógio aí adiantado, né, família? 5 minutos. Esse daqui tá certo, né? Do computador é 4:19. É. 14:19. Tem 11 minutos. Né? Eu acho que na postura deles. E aí, pessoal, o que está acontecendo com vocês? Ninguém conseguiu ainda? Vamos tentar isso daí. Estou muito quieto aí. Caiu minha conexão, será? Não estou respondendo mais não. Não é 8, não é 8. Não é 8. Vocês estão errando. Tem que ir dividindo. Quando não dá para dividir, fazer igual eu fiz, abaixar. Também não é 20. Pelo jeito, não tem ninguém. Ah, não, é 20 sim, é 20. Desculpa. É 20. Desculpa, eu que errei. Isso, muito bom. Posso fazer na lousa? Vou fazer na lousa aí para que vocês conferirem com o de vocês. Letra C, MMC, do 4 e do 10. Vamos lá, ó. Dividir por vírgula, ó, 4 e 10. Passei o risco. Vamos limpar essa lousa um pouco, que tá muita bagunça. Vou lá, ó. 4 ou 10, dá para dividir por 2? Dá. Então coloca o 2 aqui. 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. Dá por 2 de novo? O 2 dá. Então eu vou colocar o 2. 2 dividido por 2 dá 1. O 5 não dá, baixa. Agora não dá mais por 2. Não dá por 3, só vai dar pelo 5. Então eu coloco o 5 aqui. 1 já acabou. 5 dividido por 5 dá 1. Passei o risco, vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes o 5, 20. Então, MMC do 4 e do 10 são 20. Tranquilo, pessoal? Vamos mais um? A gente está encerrando a aula aí que já está acabando. Vocês têm outra aula depois. Não quero atrapalhar a aula do outro professor. Ah, depois é intervalo, né? Depois é intervalo e depois vocês vão ter a aula da professora Rosi. Vixe, aí ela vai brigar comigo se eu pegar a aula dela, hein? Rosi é brava. Vamos fazer agora do 4 e do 3. Vou colocar mais uma aí, para dar o tempo certo. MMC do 20 e do
8, para dar um número bem grande aí para vocês treinarem bastante. Façam esses dois. Vou aguardar um pouquinho aí. Vocês têm 6 minutos para vocês estarem fazendo. Vai mandando para mim. Na próxima aula eu corrijo. Próxima aula eu faço. Ixi, que enxugarado. O que é essa sombra dele que pega o pé do vaso? Né? Vixe, nada, é fácil, é tudo igual. Vocês vão ter que aprender até a fazer do 1000 com 500, para treinar essa divisão aí. Cada dia que eu for passando, eu vou aumentar esses números, para que vocês irem treinando o cérebro para fazerem contas cada vez maiores mentalmente, de cabeça. Opa, já saiu uma aí. Luana já acertou a primeira. Letra D dá 12. Muito bom. Pessoal, não adianta querer descobrir de cabeça. Tem que fazer todo esse sistema que eu fiz. Tá? Ó, vou fazer a do 4 e do 3. Para vocês verem novamente. Vou refazer ela aqui, ó. 4 e o 3. Ó. Ó, é tudo de novo, ó. Você tem que pegar, vir aqui, ó. 4 e o 3, passou o risco. Dá para dividir por 2? O 4 dá. Então, vou colocar o 2 aqui. 4 dividido por 2 dá 2. O 3 não dá abaixo. Dá por 2 de novo? Dá. O 2 dá. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 não dá para dividir abaixo. Agora não dá mais para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. Então, você coloca o 3. 1 já acabou. 3 dividido por 3 dá 1. Agora eu vou multiplicar. 2 vezes o 2, 4. 4 vezes o 3, 12. Aí tem alguns espertinhos que podem pensar assim, mas professor, eu fiz de cabeça. Eu fiz 4 vezes o 3, que dá 12. Tá certo? Nesse dá certo, mas não são todos que dão certo. Tá bom? Então não façam isso. Armem a continha e façam desse jeito que o professor ensinou. Para que você não corra o risco de errar. Tá bom? Porque se você fizer o MMC do 4 e do 8, vai dar 8. Mas se você multiplicar 4 vezes 8, dá 32. Olha, você já errou. Uma continha que é simples. Correto? Então, pessoal, vou deixar isso aqui para quem não conseguiu tentar treinar. Tá bom? Amanhã nós vamos ter mais uma aulinha aí. Tá bom? Amanhã não. Agora nós vamos se encontrar na sexta-feira, na primeira aula. Tá bom? Até lá, eu já vou ter mandado uma lista de exercícios para vocês com o que eu passei nessas aulinhas dessa semana, tá bom? Divisores, múltiplos, as definições do que é número composto, o que é um número primo,
ok? Depois eu vou estar mandando para vocês também. Eu vou ver se dá certo, eu vou estar fazendo o teste, mas se der certo, essas aulas que nós estamos tendo, eu vou colocar lá no Google Classroom, tá? Para quem não participou, quem perdeu, vai ter as aulas lá por data, tá bom? Fiquem com Deus, bom intervalo agora e depois boa aula com a professora Rosi, tá ok? Tchau para vocês, fiquem com Deus. Se acabar a aula, que não acabou. Aí vou no stop, stop. Qual chama? Ah, tá. Então, mas será que aqui não são todos, não? Eu acho que eram esses que estavam mesmo, que foram os que responderam. A Luana, a Júlia. Não tem problema.